Olá, bem-vindos ao Perguntas e Respostas, parte 15. O nosso convidado é o William Lobato. O William é nosso leitor também. Ele é de Americana, São Paulo. Né? Eu já vi que a maior quantidade dos meus leitores estão lá em São Paulo. Eu até cheguei a cogitar, né, de repente me mudar para alguma cidade do interior de São Paulo, que eu sei que tem muitas cidades lá no interior de São Paulo que são boas de morar. Né? Eu já tive vontade de morar em São Paulo. Tá? E esses leitores queridos lá de São Paulo estão até me motivando a isso. Tá? William Lobato, ele é uma pessoa bastante consciente, é uma pessoa que eu considero também desperta. Quando eu falo desperta, é no sentido de... não é no sentido arrogante, não é no sentido de se colocar como uma pessoa melhor do que os outros, né? Um valor maior em relação às outras pessoas. Eu utilizo bastante essa palavra, né, desperto. É no sentido das pessoas que conseguem sensibilizar o que está por trás das notícias da nossa mídia social. Né? Tu liga a televisão e a televisão está te dizendo alguma coisa. E ela está repetindo sempre a mesma coisa, porque a nossa mídia social é assim, né? Ela é baseada no comportamentalismo, né? Ela vai repetindo a mesma dose, a mesma informação, né? Numa sequência, e aí tu vai assimilando aquilo. Se você é capaz de intuir o que está por trás, né, das informações, dos acontecimentos diários, se você é capaz de fazer, de sensibilizar isso, então você é uma pessoa desperta. Né? Acho que o despertar começa por aí. Da pessoa não ser reacionária, da pessoa estar respondendo por si mesma, capaz de responder por si mesma. Né? Eu não vou ficar respondendo o tempo todo baseado numa reação em cadeia que a mídia social está focando e está te direcionando a ti, está te sugerindo. Né? Será que as minhas atitudes são baseadas apenas nas sugestões da mídia social? Da mídia mainstream, a corrente principal da mídia? Então, se eu sou capaz de tomar decisões fora desse contexto, eu posso me considerar desperto. No sentido fraternal e ético da palavra. Não no sentido de se colocar num valor maior em relação a qualquer outra pessoa. É nesse sentido que eu me refiro quando estou falando de pessoas despertas. Então, William Lobato, de Americana, São Paulo, ele tem aqui me enviado uma informação. Ele acha que parece que a comunidade científica está começando uma abertura para as novas tecnologias. Então ele pede, se possível, poderia fazer um vídeo sobre as benesses que a humanidade poderá usufruir num futuro próximo com a liberação das patentes suprimidas pela elite? Tem razão, as patentes, elas são todas as patentes de tecnologias que ainda não estão em vigor e que poderiam estar nos auxiliando para nós termos uma vida com qualidade melhor, né? Uma vida com um avanço tecnológico, né? Que seja realmente bom para todo mundo. Né? Essas patentes, elas estão classificadas. Né? Então, somente nos Estados Unidos, que é o país que tem condições de fazer aquele efeito dominó para o resto do mundo, quando acontece uma coisa nos Estados Unidos, as coisas vão, em efeito de cadeia, vão acontecendo no restante do mundo também. Né? Nós temos na nossa civilização como centro, né, o próprio Estados Unidos. E lá nós temos 6.000 patentes de energia livre que estão classificadas desde 1940. Essas patentes de energia livre estão para serem desclassificadas, ou seja, liberadas ao público durante esta década agora, década de 20 do nosso século 21, né? 2020 para frente. Né? Então,
6.000 patentes somente relacionadas à energia livre. Isso quer dizer que na próxima década nós estaremos livres do petróleo, do carvão, estaremos livres do gás natural também, que é utilizado para os nossos motores a combustão. O nosso combustível vai ser baseado numa energia livre, segura e extremamente barata, ou talvez sem custo nenhum. Então, nós temos aí vários cientistas, inclusive cientistas brasileiros, que já conseguiram inventar um adaptador para os nossos motores de carro, seja qual carro, independente da marca, independente do tamanho, são adaptadores que se coloca no motor do carro, do caminhão, do ônibus, do navio, seja lá o que for, que faz com que ele possa ser movido a hidrogênio. Então ele quebra aquela molécula, em vez de botar gasolina, diesel, ou seja, qualquer outro combustível, você coloca água nesse motor, ele quebra a molécula da água, aproveita o hidrogênio e ele potencializa esse hidrogênio numa voltagem maior para que você possa andar indefinidamente com o seu motor usando apenas água. Essas são algumas dessas patentes que irão ser liberadas para o nosso público. E eu posso acenar que já em 2030, na Inglaterra, já estarão proibidos todos os veículos movidos a gasolina. Então, a intenção de desclassificar, ou seja, liberar essas tecnologias, é que até a gente possa antecipar, que não precisa chegar a 2030, para que esses carros movidos a gasolina, eles não tenham mais funcionalidade. Aliás, nunca tiveram funcionalidade, Uma coisa que tu coloca dinheiro e na semana seguinte já está mais caro e tu não sabe nunca quanto vai ficar o preço. Isso não tem funcionalidade nenhuma, nem petróleo, nem carvão, nem gás natural. Não, a gente pode se utilizar da energia livre, que ela é extremamente barata ou até nula em termos financeiros. Agora, essas tecnologias não foram liberadas de maneira tão propícia ou tão fáceis como a gente imagina. Nós temos o caso aqui, já falei que tem um cientista brasileiro, capixaba, que ele tem uma dessas adaptações para os nossos motores, mas infelizmente ninguém mais ouviu falar dele. Há 1 ou 2 anos atrás ele lançou essa tecnologia e sumiu. Espero que não tenham sumido com ele. Então, mas foi o que aconteceu com um cientista americano. Ele estava fazendo no quintal da casa dele, um cientista chamado Stanley Meyer. Stanley Meyer, ele na década de 90, ele conseguiu fazer essa tecnologia de adaptar, colocar nos carros, independente da marca, para que esses carros fossem movidos a hidrogênio. Então ele criou essa tecnologia, ele ofereceu para as grandes empresas, essas corporações que constroem os carros, várias dessas empresas, mas na década de 90 não era a intenção de eles desclassificarem essa tecnologia. Então eles ofereceram um suborno. Eles ofereceram, na verdade, uma quantia de $1 bilhão. E fizeram uma proposta para a Stanley Meyer. Nós te damos $1 bilhão e tu esquece essa tecnologia. Essa patente fica sob o nosso domínio e tu vai ter que se conformar e não criar mais nenhuma tecnologia de energia livre. E para isso nós vamos te oferecer $1 bilhão. Isto não é uma proposta, isto é um suborno, ou no mínimo uma proposta indecente. Mas Stanley Meyer ele não era uma pessoa que pensava no sentido financeiro, monetarista.
né? Ele era uma pessoa bastante positiva, fraterna, ele queria ver isso na humanidade, beneficiando a humanidade, assim como Nikola Tesla, né? Queria ver os seus inventos beneficiando a humanidade. Então, o que aconteceu? Ele recusou essa proposta. Ele recusou, não, eu quero oferecer isso para a população, para as pessoas, e quero continuar, né, no meu trabalho científico para poder ser um cientista que vai fazer o bem para a humanidade. Né? Eu tenho mais para fazer ainda pela humanidade do que só esse motor. Bom, infelizmente, em 21 de março de 1998, Stanley Meyer foi envenenado. Ele entrou no restaurante, envenenaram a comida dele e ele foi assassinado. Então é isso que estava acontecendo com esses cientistas que estavam propondo, né, a tecnologia de energia livre. Foi um custo muito caro para a humanidade, para nós chegarmos nessa situação que nós temos hoje, que nós podemos olhar no horizonte e dizer, está chegando a energia livre. Só que quando nós falamos em energia livre e tecnologias que ainda estão classificadas, vamos focar na parte essencial. Onde é que estão essas tecnologias? Aonde é que se encontram essas tecnologias? Vamos focar apenas em alguma coisa. E esse enfoque é o Programa Espacial Secreto. Então, dentro do Programa Espacial Secreto, que está por trás da NASA, por trás de todos os programas espaciais das principais superpotências, né? Pois a NASA é apenas uma fachada, uma cortina de fumaça para encobrir todas essas tecnologias. Então nós temos lá, quem controla isso dentro do Programa Espacial Secreto, a porta de entrada desse PES, Programa Espacial Secreto, é o Complexo Militar Industrial. Ele é militarizado e é por isso que ele é controlado. Então essas corporações que são mais para milicianos do que militares, né? Eles não merecem ser chamados de militares, mas de milicianos, no sentido mais pejorativo mesmo da palavra. Eles controlam essas tecnologias. E só na porta de entrada do Programa Espacial Secreto, que é onde se instalou o Complexo Militar Industrial, nós temos tecnologias que estão 100 anos adiantadas em relação às tecnologias que nós estamos utilizando no nosso cotidiano. Então nós temos aqui, como referência da nossa maior tecnologia, a Estação Espacial Internacional, que é realizada pela NASA. Mas ela é fachada, porque só o Complexo Militar Industrial, que é o início das facções do Programa Espacial Secreto, já está 100 anos adiante em tecnologia da nossa referência, que é esta Estação Espacial Internacional. Então, já o presidente Eisenhower, na década de 50, já denunciava. Se nós formos ver no final do seu governo lá, general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, ele já estava denunciando e foi ele que utilizou pela primeira vez a expressão, né, Complexo Militar Industrial. Desde a década de 50 eles já estavam mais adiantados do que nós. E estavam clandestinamente mais adiantados, porque somente as elites mais negativas que estavam se servindo dessas tecnologias. E são elas as responsáveis por classificar, esconder da população em geral. Então nós temos aqui, tudo que está relacionado à energia livre e à reciclagem do meio ambiente, essas tecnologias que nos dão energia livre, que nos dão a reciclagem do meio ambiente, está ligado ao primeiro patamar do Programa Espacial Secreto, que é o Complexo Militar Industrial. Ele é o hall de entrada desse Programa Espacial Secreto e dessas tecnologias. E já começa 100 anos na frente. Então, mais uma vez eu vou dizer, energia livre e a reciclagem total do meio ambiente são essas tecnologias que provavelmente serão liberadas agora nessa próxima década. Porque são
né, aquela que eles ainda se está conseguindo liberar, né? Mas existem facções que há décadas estão trabalhando com tecnologias, e se você trabalha com uma tecnologia 100 anos à frente da população em geral, esses 100 anos, na verdade, representam, em 10 anos, ele salta para 1000 anos. E esses 1000 anos de tecnologia à frente, eles vão saltar para 2000 anos, num patamar que chega até 3000 anos acima além da nossa tecnologia convencional. Então, focando no programa espacial secreto, a começar pelo complexo militar industrial, de décadas atrás, já denunciado pelo presidente Eisenhower, nós temos essas facções que foram progredindo de maneira muito rápida e chegaram desses patamares de 100 anos à frente até 3000 anos. Eu vou falar agora de pelo menos 3 tecnologias que são fantásticas e poderiam sim ser liberadas nesta década, tá? Porque nós precisamos muito dessas tecnologias. Então, essas tecnologias que são 3000 anos à frente, elas são fantásticas. Eu vou falar apenas de 3. Então, se prepara, porque realmente são coisas que parecem ser bastante fantasiosas. Mas elas já existem e elas são o resultado da cooperação de entidades extraterrestres que são positivas, que tentaram passar essa tecnologia, né? Trabalhar com a gente essa tecnologia, mas essas elites negativas se apropriaram exclusivamente e classificaram todas elas. Então, 3000 anos à frente em tecnologia nós temos a primeira delas. MedBed. MedBed são as camas médicas. As camas médicas, né, são tecnologias que são de 3000 anos à nossa frente. Ela se divide em 3 tipos de camas médicas. A primeira MedBed é uma cama que você deita nela, ela faz um escaneamento e ela cura todas as doenças. E pode sublinhar essa última frase. Cura todas as doenças, porque ela utiliza espectros de som e de luz para criar vórtices de energia, né, que são uma espécie de vacina de energia nas pessoas. Ela detecta ali, né, quantos hertz são cada tipo de doença. Toda doença ela pode ser medida na escala hertz. Então, ela dá uma injeção de hertz também que vai anular aquela doença. Seja qual doença for, ela é anulada, né, dentro da escala hertz. Todas as doenças. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, nós estamos vivendo uma época, né, de sacrilégio global. E as pessoas, os nossos governos, na verdade não são as corporações que influenciam o nosso governo, estão apenas nos oferecendo a vacina ou a cloroquina. E nós temos as MedBed, que podem curar todas as doenças. Nós poderíamos, hoje, tranquilamente, suspender todo esse rebuliço que está dando em torno da cloroquina ou da vacinação. Poderíamos evitar tudo isso, se nós já tivéssemos esse primeiro tipo de MedBed, que é a cura de todas as doenças através da escala Hertz e de luz e som, né? Dessa frequência de luz e som. A segunda cama bed, né? A segunda MedBed, né? Que é a cama bed, ela consegue restituir as pessoas que estão com membros amputados. Ela faz uma restituição holográfica baseada no plasma, né? Faz uma holografia da pessoa, aí junta essa holografia com o plasma e ela restitui holograficamente os membros amputados dessas pessoas. Que não tem uma perna, que não tem um braço, que não tem, seja lá o que for que esteja faltando nessa pessoa. E existe uma terceira MedBed que ela faz uma regeneração, né, da velhice.
ela te torna jovem novamente através da reatomização celular. Em apenas 3 minutos, uma pessoa que tem 100 anos pode voltar aos seus 25 anos, a sua idade biológica de 25 anos, em apenas 3 minutos. Então nós temos a MedBed, que cura todas as doenças, temos a MedBed, que faz a restituição holográfica de membros amputados, temos a MedBed, que restitui, reatomiza toda a nossa condição biológica. Já existe isso e elas estão classificadas. Infelizmente. A segunda das grandes inovações tecnológicas, que também estão há 3.000 anos à nossa frente, é os veículos de antigravidade que conseguem, que não precisam, obviamente, de petróleo, de gás, nem de qualquer tipo de combustível que a gente está utilizando, né? Elas conseguem ultrapassar stargates, né? Buracos de minhocas, né? Ela vai ser através desse tipo de via que nós iremos viajar no futuro. Se nós quisermos ir daqui até a constelação de Centauro, por exemplo, que é a mais próxima da nossa constelação, né? Nós teríamos, mesmo se fosse na velocidade da luz, nós demoraríamos 3, 4 anos ou mais, né? Mesmo indo na velocidade da luz, né? Para chegar lá. Aliás, 3, 4 anos, não, 3 ou 4 mil anos na velocidade da luz para chegar lá. Mas, então fica impossível viajar na velocidade da luz, mesmo para a nossa constelação mais próxima, que é Alfa de Centauro. E aí o que acontece? Nós, através desses veículos antigravitacionais, estaremos podendo entrar eles conseguem comprimir a gravidade, o tempo, o espaço e a matéria, né? Com a energia que eles conseguem formar, e eles transformam essas distâncias basicamente numa nulidade. Então nós viajaremos através desses stargates, buraco de minhocas, para todos os pontos do cosmos, e chegaremos lá com segurança e com velocidade muito, muito acima da luz, porque nós não iremos viajar em linha reta, nós iremos viajar através desses stargates, né, desses portais. A terceira, né, e última, mas não estou citando todas, estou tentando apenas citar as mais fantásticas, né, que seria os replicadores. Replicadores são câmaras que transformam energia em matéria e vice-versa. Isso quer dizer o que na prática? Eles podem transformar qualquer coisa que existe no plano etérico, né? Podem transformar em matéria qualquer tipo de alimento, podem transformar em matéria qualquer tipo de móveis, de roupas, né? Então a gente pode se suprir através dessas câmaras replicadoras, né, de vestimenta, das nossas roupas, dos nossos alimentos, né, de qualquer instrumento que a gente se utiliza na vida cotidiana, através dessas câmaras replicadoras, que transformam energia em matéria. E vice-versa, quando, por exemplo, nós estivermos no estágio avançado, nós vamos pegar esse mesmo instrumento que a gente criou. Se ele não for mais utilizado, em vez de a gente colocar no lixo, para evitar o lixo, a gente coloca de novo nessa câmara e essa matéria vai se transformar em energia novamente. Então, cria-se um ciclo, né, de transformar energia em matéria, e para não transformar essa matéria num problema de acúmulo de lixo, nós recolocamos de novo nessa câmara e ela desaparece. Então, as MedBed, nós temos os veículos antigravitacionais que vão viajar por portais, e temos esses replicadores que estão há 3.000 anos, eles já existem e estão classificados. Resta a humanidade, por isso que é importante, toda vez que nós encontrarmos alguma pessoa que esteja envolvida em algum grupo que esteja trabalhando de maneira
exaustiva para que se libere estas tecnologias, a gente precisa ficar atento. Porque a nossa vida ia mudar completamente. Nós íamos dar um salto quântico. Em 10 anos nós iríamos, né, centuplicar a nossa evolução para 1000 anos, para 2000 anos, para 3.000 anos. Tá? Então, tudo isso já existe. E nós precisamos ficar atentos. E colaborar com todas as pessoas que estão, de maneira efetiva, se esforçando de maneira integral, 24 horas por dia, para tentar liberar essas tecnologias. Desde ali, do hall de entrada, desse complexo militar industrial que não nos representa, né, até a facção mais importante. Saudações do seu co-viajor.